Imagine que você acaba de receber um diagnóstico psiquiátrico que te ajuda a entender melhor dificuldades e limitações que você tem no dia a dia. O que é que isso muda para a sua vida a partir de agora? No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas formas opostas de encarar problemas e limitações em nossa vida. Olá, eu sou o Dr. Tiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental, navegando nos caminhos da mente humana. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal e não esquece de deixar o like aqui embaixo, que assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Existe um princípio muito verdadeiro que pode ser aplicado à vida de todos nós, que é o seguinte: todo ser humano, cada um de nós, tem algum ponto problemático na sua forma de funcionar. Veja bem, todos nós temos algum ponto de problema no seu funcionamento no dia a dia. E não é por acaso que os transtornos mentais, que são agrupamentos de problemas, são tão prevalentes na população. Estima-se que mais de 80% das pessoas, em algum momento da vida, terá problemas ou características suficientes para preencher um diagnóstico psiquiátrico. Eu já falei isso até em outros vídeos. E esses problemas que temos, aspectos problemáticos do nosso funcionamento, eles podem se manifestar em diferentes áreas da vida. Para dar exemplos, temos formas de lidar com frustrações e críticas que muitas vezes não são adequadas, problemas nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, mau hábitos que temos, que são nocivos a nós ou a terceiros, e até análise distorcida da realidade, a forma errônea de perceber a realidade. Tudo isso, de alguma forma, nós temos uma ou outra coisa em momentos diferentes da vida, e quando a gente agrupa esses problemas, esse conjunto de aspectos disfuncionais, eles muitas vezes são suficientes para preencher critérios para um diagnóstico psiquiátrico. E dessa forma, visto dessa forma, um diagnóstico psiquiátrico é uma forma de dar nome a um conjunto de problemas. E dando nome, a gente está identificando uma espécie de padrão. Identificar padrões de problemas dentro de um diagnóstico psiquiátrico, de alguma forma, pode orientar estratégias de lidar com esses problemas. Do ponto de vista médico, é assim exatamente que funciona. Diagnósticos, eles servem, entre outras coisas, para orientar tratamentos, Então, de certa forma, o diagnóstico psiquiátrico ele vai sendo construído a partir desse agrupamento de características. Mas uma questão relevante que se coloca nesse assunto é: como que nós reagimos quando recebemos e aceitamos um diagnóstico psiquiátrico? E eu falo aceitamos porque muitas vezes receber uma notícia destas de que você tem um transtorno mental, nós recebemos até com raiva e com negação. Mas uma vez que a gente aceite e que a gente entenda que existe aquele diagnóstico, como é que a gente pode reagir, E até faço uma pergunta além dessa, além do diagnóstico, como é que nós aceitamos, como é que nós lidamos quando percebemos dificuldades, disfuncionalidades em nosso funcionamento, porque, como eu estava comentando, nem tudo que é problema se adequa a um diagnóstico psiquiátrico. Então, a gente poderia fazer essa pergunta de uma forma mais ampla. Como cada um de nós lidamos ou reagimos quando estamos diante dos nossos próprios problemas ou limitações? E aí eu vou destacar duas formas de reagir que são opostas e, de alguma forma, nós podemos reagir dentro desses extremos. E aqui no extremo estaria um aspecto mais funcional, que seria o quê? Eu receber, por exemplo, um diagnóstico psiquiátrico e utilizar esse novo conhecimento, essa nova realidade, como forma de compreender os meus próprios problemas, fazer uma releitura do passado e montar estratégias para superar dificuldades. Eu já tive experiências muito positivas, muito marcantes com pacientes que, recebendo diagnósticos, especialmente quando eram diagnósticos que obrigatoriamente remetiam a problemas passados ou problemas mais crônicos e arrastados, tiveram uma reação muito positiva e isso foi um divisor de água na vida deles. Um exemplo clássico é você fazer diagnóstico de autismo em adultos, Especialmente o autismo leve, porque esse é o tipo de autismo que muitas vezes passa batido em toda a infância e adolescência.
E quando você chega para um adulto e você consegue caracterizar que ele faz parte do espectro do autismo, e aí ele consegue, a partir desse conhecimento, fazer uma releitura de toda a vida dele, entender por que ele passou por tantas dificuldades ao longo da vida, né? Eu já vi pessoas realmente assim mudar de vida de forma muito positiva a partir desse conhecimento, porque elas conseguem lidar melhor com os seus problemas. Então, essa é uma forma de reagir a um diagnóstico psiquiátrico. Eu consegui utilizar essa nova realidade ou esse conhecimento para, de fato, catapultar o meu próprio desenvolvimento. Num outro extremo, termos a seguinte reação: receber o diagnóstico psiquiátrico e me sentir vítima do destino e justificar minhas dificuldades para se manter numa posição de limitação. E eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu falei, né? Um vídeo que eu falei de uma personagem chamada Aldegundes. Algumas semanas atrás esse vídeo foi publicado. Recomendo muito que você assista, eu vou colocar aqui em cima, porque fala um pouco da história dela, né? Aldegundes representa uma personagem que representa um caso real, e aí eu explico toda a história de Aldegundes, os problemas que ela foi passando e como ela lidava com esse problema, né? E Aldegundes é um exemplo de muitas e muitas pessoas que recebem um diagnóstico de uma forma muito negativa. E o diagnóstico, em vez de melhorar a situação da pessoa, no sentido de fazer ela compreender melhor os problemas, montar estratégias, o diagnóstico acaba afundando mais a pessoa. Porque, de fato, ela fica se escondendo no diagnóstico ou se utilizando o diagnóstico para justificar dificuldades e não fazer as mudanças que são necessárias. Essa segunda forma de reagir, de fato, é muito prejudicial, mas infelizmente muitos de nós reagimos dessa forma e podemos dizer que há dois grandes prejuízos quando reagimos assim. Primeiro, o prejuízo para si mesmo, porque isso impede uma postura mais colaborativa para o próprio tratamento, para o próprio melhoramento das dificuldades que a pessoa apresenta e também para as outras pessoas que convivem, né? E isso é uma queixa frequente que eu escuto muitas vezes de familiares. Na adolescência tem um aspecto muito peculiar disso, de que depois do diagnóstico, depois que ele recebeu o diagnóstico de tal problema, agora ele quer justificar pelo diagnóstico. Quando eu vou reclamar com ele, ele diz, não, é porque eu tenho isso, né? Você tem que respeitar minhas limitações e tudo mais. E aí isso realmente é uma distorção, porque sim, a compreensão, inclusive das pessoas que convivem, compreender limitações, compreender dificuldades é importante, mas apenas compreender e não enfrentar, não montar estratégias de melhoramento não funciona de nada. E muitas vezes é esse o problema. Numa expectativa de ser compreendido, muitos de nós adotamos essa postura passiva diante da vida, de que eu quero apenas ser compreendido, ser amado, ser respeitado, receber atenção, mas não consigo ter a contrapartida. Essa é a história de Aldegundes, é muito ilustrativa e eu recomendo que você assista o vídeo para entender melhor. Mas, muito claramente, essas atitudes opostas, elas podem estar presentes na mesma pessoa em momentos diferentes, e é interessante a gente observar como reagimos dentro desse espectro. Aqui numa ponta está essa reação adaptativa, funcional, saudável, de eu entender o diagnóstico e utilizar o diagnóstico para montar estratégias de enfrentamento. E no outro extremo está essa reação negativa, essa reação de me sentir vítima, de me sentir a pessoa que tem a doença, né? E até me fundir com a própria doença como se aquilo fosse a minha identidade. E aí, consegue se reconhecer em alguma dessas reações? Como é que você reage diante dos problemas e das dificuldades da sua vida? E assim chegamos ao final do vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, dá o like aqui embaixo e coloca aqui nos comentários alguma dúvida que ficou sobre o assunto, sobre o vídeo. Eu vou ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.